Olá, querido amigo, querida amiga aqui da Rádio Vibe Mundial. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Zé e Eu. Eu sou a mãe Mariana de Iemanjá e junto com os mentores espirituais, o Zé e a Maria, eu apresento esse programa para a gente falar um pouquinho sobre mediunidade, espiritualidade, conexão com o divino e para a gente falar do dia a dia aqui na Terra também, de como a gente pode viver melhor, de forma mais tranquila e de forma mais leve. Então eu queria convidar todos vocês para virem falar hoje com a gente sobre o porquê da mediunidade, né? Esse assunto tão assustador às vezes, né? Que muita gente não quer entrar em contato ou muita gente se assusta no primeiro momento ali quando dizem que é médium. Então a gente entender um pouquinho o porquê dela, qual é a função da mediunidade e porque seria muito mais leve se a gente aceitasse ela com naturalidade, tá bom? Mas antes da gente entrar no tema de hoje, eu queria convidar todos vocês, você que está aí em casa, quer saber mais sobre todos esses temas, mediunidade, espiritualidade, como viver melhor, como que a nossa cabeça funciona, enfim, todos os temas relacionados ao ser humano, entra no nosso canal do Instagram, o Zé e Eu, então o Zé e Eu, manda uma mensagem pra gente, eu envio para vocês o Odu de Nascimento, que fala um pouquinho sobre a sua missão aqui na Terra, qual o orixá que rege essa missão e qual a sua grande função aqui na Terra. Então, quer se aprofundar, quer ter mais autoconhecimento, quer viver melhor, manda agora, o Zé e Eu. Começa a seguir o nosso canal, manda uma mensagem, que você vai receber ali uma mensagem automática dizendo passo a passo de como você deve fazer para receber o seu Odu, tá bom? Não deixa de seguir, tem canal do YouTube também, que a gente tem podcast, que a gente tem todos os programas na rádio, também Zé e Eu, você consegue assistir todos os programas na íntegra, então se inscreve lá no nosso canal do YouTube, assina, coloca a notificação, o sininho ali, porque toda vez que tiver programa novo, tiver podcast, você vai receber a notificação e vai ficar aí em primeira mão para você, tá bom? Então o Zé e Eu, ou no Instagram, ou no canal do YouTube, você vai ter acesso a todos os nossos conteúdos, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Vamos lá? Vamos falar de mediunidade? Gente, mediunidade, primeiro, né, não é tão assustadora assim. Eu costumo dizer que a mediunidade, para a maioria das pessoas, ela entra num lugar muito difícil, muito trabalhoso, porque quando você fala que o outro é médium, isso ainda é assustador, né? Então, a gente, principalmente aqui no Brasil, tem uma criação muito baseada no catolicismo, e essa criação diz sobre a parte espiritual coisas muito negativas, né? Tem um contexto muito negativo. Eu não estou criticando a Igreja Católica aqui, porque não me cabe, eu adoro todas as religiões, mas tem um contexto, né, que nos é ensinado que não é positivo em relação à espiritualidade, a receber espíritos, né? Ele sempre vem num contexto muito negativo. Desculpa, preciso de água hoje que a boca tá seca. Então, é importante a gente entender que esse contexto, ele não existe, né? A mediunidade nada mais é do que a nossa capacidade de trocar com o plano espiritual. Então, o que é um médium, né? Por que existe o médium? Porque são pessoas que vieram predispostas, né, que vieram com um dom, que todos nós podemos desenvolver, de trocar com o plano espiritual com muito mais facilidade do que quem não é médium, tá? Então, essa é a principal função do médium, trocar com o plano espiritual. Essa troca com o plano espiritual pode acontecer de N formas, né? Se a gente for ler um livro de Kardec, dos ensinamentos que vieram através da mediunidade de Kardec, a gente pode descrever aí mais de 200 tipos de mediunidade. Claro que eu vou concentrar isso aqui para vocês, né? Para a gente trazer de uma forma mais simples e mais entendível, mas quem quiser se aprofundar, leia os livros que você certamente vai achar ali um tipo de mediunidade que se enquadra mais com o seu dom e com a forma como você age. Mas basicamente essa mediunidade, ela vai se apresentar no corpo de vocês sendo uma mediunidade auditiva, sabe aquelas pessoas que ouvem, aquelas pessoas que às vezes ouve alguém chamar e não tinha ninguém ali, ou ouve algum mentor, ouve alguma entidade falando com ela, mas não tem manifestação corporal. Então essas são as mediunidades auditivas. Tem as pessoas que são sensitivas, então elas vão perceber e sentir a energia dos outros e a energia do ambiente. Então é aquele tipo de pessoa que chega em determinado lugar e fala assim, nossa, tem alguma coisa ruim aqui.
tô sentindo uma energia ruim, tem uma energia densa, tem alguma coisa que tá desencaixada. Tá tudo bem. Parece que tá todo mundo feliz naquele ambiente, mas tem alguma coisa ali que tá desencaixada, tem alguma coisa que não tá funcionando da forma adequada. Então, ela tá sentindo a energia daquele ambiente. Tem os médiums de incorporação, né, que são as mais conhecidos, né, talvez, porque e os que mais assustam, porque a incorporação é algo que talvez seja um pouco agressivo e talvez seja um pouco assustador num primeiro momento, mas os médiums de incorporação são aqueles que têm a missão de realmente trazer o espírito incorporado, tem uma conexão do espírito desencarnado com o seu perispírito, e aí essa junção que se deve à incorporação, e a incorporação, aquele espírito vai falar através do seu corpo, né? Ele vai gesticular através do seu corpo, ele vai ter trejeitos através do seu corpo. Então essa é a mediunidade de incorporação. Tem pessoas que são médiums de psicografia, né? Que são mais difíceis ainda de encontrar. Então, os médiums de psicografia, eles recebem aquela informação. Normalmente, o espírito utiliza a própria mão daquele médium para psicografar, para escrever cartas, para escrever recados ali do plano espiritual para alguém que esteja à volta, tá bom? Então, essas são algumas das mediunidades mais conhecidas, mais básicas que a gente tem e que talvez vocês tenham tido contato. Mas seja lá qual for o tipo de mediunidade, a função dessa mediunidade é sempre essa troca com o plano espiritual, é sempre trazer informação do plano espiritual para o plano físico em forma de orientação, em forma de ensinamento, em forma de mentoria, em forma de condução, de ajuda, né, para que a gente consiga levar uma vida melhor e que a gente venha evoluindo também espiritualmente enquanto encarnados aqui na Terra. Só mandar um beijo aqui a Jaque, que está lá em Madrid. Beijo, Jaque. Boa noite. Seja bem-vinda, viu, querida? Aliás, todo mundo que está aqui acompanhando a gente no Instagram, um beijo para vocês. Fiquem ligados aí. E você que está ouvindo a gente de casa, do carro, na rádio, sejam também muito bem-vindos. Se você está dirigindo, aproveita para a gente conversar um pouquinho sobre mediunidade, tá bom? Então, essas são as várias trocas que as pessoas têm com o campo espiritual, com a função de trazer determinada informação, com a função de trazer determinada orientação. Então, veja que lindo que é a mediunidade, né? Vejam que lugar sublime, que dom maravilhoso que é a mediunidade. Você poder fazer uma captação energética de um plano que, teoricamente, né, tem muito mais sabedoria do que a gente aqui encarnado na Terra, poderiam nos ajudar muito e a gente poder ser, né, esse grande... eu não gosto da palavra cavalo, tá? Que é muito utilizada na Umbanda. Eu gosto da gente ser o canal de comunicação, né? O veículo ao qual o plano espiritual utiliza para que eles consigam falar com a Terra, né? Trazer mensagens para todo mundo que está encarnado. Então, porque imagina que loucura seria se a gente conseguisse ver, ouvir o espírito, não ia saber quem estava encarnado, quem não estava encarnado, então ia virar uma loucura tudo isso. Então, as formas que eles têm de se comunicar com a gente são sempre muito mais sutis. Acredito que a incorporação seja a forma talvez mais abrupta, né? A forma mais fisicamente entendível enquanto mediunidade, tá? Então, a Umbanda trabalha muito com a mediunidade de incorporação. Então, muitos dos médiuns da Umbanda são médiuns de incorporação, porque o ritual da Umbanda, né, é o atendimento, é a caridade, é o levar amor para o próximo. Então, é muito natural que você tenha assistência dentro da Umbanda, que as pessoas que vão se consultar com os guias, que vão se consultar com as entidades, que vão ouvir essa palavra de apoio das entidades, tá bom? Então, a mediunidade de incorporação, ela é muito mais próxima, né? E ela consegue ser muito mais palpável, talvez, do que as outras mediunidades. Fora a psicografia também, que eu acho que ela é muito palpável por trazer a escrita, né? Por trazer ali algo materializado que a pessoa possa ler.
Obrigada, doutora Tereza, que estava aqui no podcast com a gente semana passada. Obrigada, querida. Você sempre muito carinhosa com o nosso conteúdo. Então, gente, entender o porquê da mediunidade é o princípio da aceitação, né? Eu sempre digo isso muito para vocês. O conhecimento, ele é libertador. Então, quando a gente não tem conhecimento, é que vem o susto, é que vem o medo. Então, quando a gente passa a ter conhecimento, quando a gente passa a entender o porquê daquilo, qual é a função, talvez a gente perca um pouquinho desse medo e a gente perca um pouquinho desse receio, porque hoje a gente tem muitos médiuns perdidos por aí, né? Muitos médiuns que não assumem essa função, que não conseguem se dedicar à mediunidade. Então, imagina o quanto da função espiritual e de informações que a gente poderia estar recebendo do plano espiritual e de ajuda que a gente poderia estar recebendo do plano espiritual que a gente não consegue canalizar, porque esses médiums estão adormecidos. Então, se você que está aí em casa me ouvindo agora sabe que é médium e tem medo da mediunidade, eu queria te convidar para vir refletir junto comigo o porquê desse medo. Né? Aonde que esse medo entra em você e te paralisa? Aonde que esse medo entra em você e ele não te deixa tomar uma atitude que seria muito benéfica tanto para você quanto para o outro? Em que momento da vida esse medo entrou e você disse assim, não, eu não quero olhar para isso. Eu não quero mexer com isso. Eu não quero que isso entre ou faça parte da minha vida. Só que daí, por outro lado, a gente vê também médiums, né, que não decidiram trabalhar, né, que decidiram ali levar uma vida só material, 100% material, enlouquecendo, ficando doente, não conseguindo levar uma vida de forma adequada, onde a angústia caminha junto com aquela pessoa insistentemente. São pessoas que não conseguem se livrar de sentimentos ruins ou de um ciclo de vida onde as coisas só dão errado porque não decidiu trabalhar a sua mediunidade. E aí, gente, não é porque não trabalhar a mediunidade te castiga, tá? O que acontece quando o médium não trabalha a mediunidade dele, quando o médium não desenvolve a mediunidade dele? Então, imagina o seguinte, Deus fez ali o meu pulmão, né, para receber ar, né, para trocar oxigênio ali dentro do meu corpo, aí de repente eu começo a parar de respirar. Eu começo com uma respiração curtinha. Ou fumo e começo a intoxicar o meu pulmão, ele vai adoecer. Então, qualquer órgão do nosso corpo que não seja trabalhado, ele vai adoecer. Outro exemplo para vocês. Vocês moram numa casa ou num apartamento X. Né? Agora, você, no lugar que você mora, fica 5 anos sem fazer manutenção nenhuma na sua casa. Sem pintar, sem arrumar, sem nada. O que vai começar a acontecer? Vai começar a apodrecer a parede, vai começar a ter infiltração, vai ficar verde a parede, vai ficar cheia de pó. Aquilo começa a adoecer, porque você não está circulando a energia naquele bem que é seu. Ou então você abandona aquela casa, você diz, não quero olhar para ela. Não gosto, eu tenho recordações muito ruins daquela casa. Então, eu vou parar de olhar para ela e vou deixá-la ali. O que vai acontecer com ela? Vai apodrecer, vai adoecer. Você vai conseguir usar aquilo? Não, vai ser um lugar doente. Só que um lugar doente que tem uma energia vinculada à sua. A mediunidade é exatamente assim. Então, a mediunidade é um dom divino que foi dado para os médiums, tá bom? Não são pessoas, nossa, mas o médium então é um escolhido por Deus. Nada disso, gente. Normalmente são pessoas que vieram de outra encarnação, de muito sofrimento e pediram para vir assim para a Terra. Nós pedimos para vir dessa forma, de acordo com a nossa evolução espiritual. Então, cada um com a sua evolução espiritual pede para vir de determinada forma aqui e com determinadas funções. Então, isso foi pedido por você no plano espiritual. Para quê? Para que, inclusive, você não se desvinculasse da espiritualidade, mesmo vivendo a vida terrena. Só que chega aqui, obviamente, a gente esquece tudo isso. Mas a gente veio com esse dom. Né? A gente veio com essa casa acoplada, que é a mediunidade. Só que daí a gente decide não olhar e essa casa começa a fazer o quê? Começa a apodrecer. Começa a adoecer. Só que ela está acoplada com a gente. Então, é como se algum órgão interno nosso começasse a adoecer. O que eu vou sentir? Vou sentir todas as dificuldades decorrentes daquele adoecimento. Então, tem gente que vai enlouquecer na cabeça, né? Principalmente os filhos de Iemanjá, principalmente as pessoas que somam a data inteira de nascimento no número 4, que também é regido por Iemanjá, vai adoecer na parte mental. Então, vai enlouquecer.
tá bom? Que como é que vai enlouquecer? Vai ter crise de pânico, vai ter depressão, vai ser bipolar, vai ter uma série de distúrbios mentais decorrente da falta de trabalho daquela mediunidade. Então, os médiuns que são médiuns de incorporação, que são médiuns muito sensíveis, né, e vêm de Iemanjá, principalmente, vão adoecer aonde? Vão adoecer na cabeça. Tá bom? Outros vão adoecer na parte física mesmo, né? Às vezes vai ter problema no estômago, vai ter mais falta de ar, vão ter algumas decorrências físicas por um corpo que vai ficando mais sensível, por um corpo que vai ficando com a imunidade mais baixa, por conta de tanta energia. Então, imagina o seguinte, você tem o seu corpo, né? Então, você tem o seu espírito, você tem o seu corpo material e você tem o seu espírito, perispírito, tudo junto ali. E junto com isso você tem a sua mediunidade, né? Que é esse lugar onde você fica o tempo inteiro trocando com a espiritualidade. Então, aqui tá te demandando energia. E para viver, né, para organizar esses 3 corpos aqui, você também tá demandando energia. Só que aqui tá doente. Então, aqui tá roubando toda a sua energia vital para tentar manter aquela mediunidade funcionando, porque você não abafa uma mediunidade, você não tira uma mediunidade, ela tá ali funcionando o tempo inteiro. Você querendo ou não, ela tá ali funcionando o tempo inteiro. Só que quando eu não desenvolvo, quando eu não deixo ela saudável, ela vai roubar a energia da onde? Da minha energia vital, do meu corpo, do meu plasma. Então, é um enfraquecimento energético. E como a gente bem sabe, se eu me enfraqueço energeticamente, uma hora vai chegar no meu corpo físico. Então, não é anormal você ver muitos médiums chegando no terreiro doentes fisicamente. Né? Porque já deixaram passar todas as outras camadas, já deixaram passar a camada, inclusive energética, para chegar no corpo. Então, eu prorroguei tanto aquele desenvolvimento, eu deixei tanto para depois aquele desenvolvimento mediúnico, que foi passando camada em camada, camada em camada, ponto, bateu no seu corpo físico. E é por isso que adoece. Então, vamos sair daquela história de castigo. Ah, se eu não trabalhar a mediunidade, alguém vai me castigar, o espírito vai me castigar, né? A minha própria mediunidade vai me castigar. Não existe isso, tá bom? Não existe esse lugar. O que existe? Espíritos que eram para ser trabalhados, que precisavam incorporar, que vieram com você com a função de incorporar e de ajudar outras pessoas, não conseguindo fazer essa troca energética e adoecendo junto com você, perdendo a evolução espiritual junto com você. E toda essa demanda energética vai enfraquecer o seu corpo físico inevitavelmente. E esse enfraquecimento físico é por conta do não trabalho e não por conta de um castigo. Então, saiam do castigo, gente. Saiam do esforço. Ah, mas aí eu tenho que me esforçar. Se eu aceitar minha mediunidade, eu tenho que me esforçar. Não tem. Tudo que a gente tem que se esforçar não dá certo. Eu falo isso 24 horas por dia. Se você tem que se esforçar, já para, porque não tá dando certo. Ah, eu tenho que ir para aquele emprego, mas eu me esforço todo dia para sair da cama. Eu me esforço todo dia para ir para lá, porque eu não quero ir. Para, vai te adoecer. Ah, eu tô me esforçando para estar com aquela pessoa, porque eu acho que eu tenho que ter alguém na minha vida, porque eu acho que se eu não tiver alguém na minha vida, eu não vou ser feliz. Para, aquele esforço vai te adoecer. Porque, gente, ninguém aguenta viver no esforço. Fiquem com o braço de vocês assim, ó, 1 hora. Se eu ficar 1 minuto, eu super consigo ficar com o meu braço assim. Se eu ficar 10 minutos, vai começar a doer meu ombro. Se eu ficar 1 hora, vai ser insuportável manter meu braço estendido. Porque tem excesso de esforço. Só que eu acho que aquele esforço eu vou fazer só num primeiro momento e depois vai acabar? Não. Se eu me esforcei num primeiro momento, ele vai ter um esforço contínuo e 1 hora eu vou me cansar. E sabe o que acontece quando eu me canso? Eu paro de fazer, porque eu não dou conta. Então, por isso que muitas pessoas vivem numa montanha russa na vida, porque esforço não aguenta mais, cai. 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 Porque ninguém sustenta o esforço. Então, se eu disser para vocês, olha, para vocês serem médiuns, para vocês assumirem a mediunidade de vocês, vocês vão ter que se esforçar, vão ter que mudar a vida de vocês, vão ter que deixar de fazer uma série de coisas por conta disso, é insustentável. É óbvio que vocês vão olhar 1 hora e vão falar assim, mas eu não quero mais.
Eu não quero mais deixar a minha vida, eu não quero mais deixar minha família, eu não quero mais deixar de beber, porque é tanta privação para que você assuma um lugar que esse excesso de esforço vai te tirar daquele lugar em vez de você entrar com naturalidade, com suavidade. Muita gente fala assim, mas eu acho que ainda não é o momento de desenvolver a minha mediunidade. Tá, o que você está... Qual é o momento? Você vai fazer uma pós-graduação para desenvolver sua mediunidade? Qual é exatamente o momento que você vai se sentir pronto? Porque ninguém veio pronto. A gente vai se preparando conforme a gente sente o processo, conforme aquele processo vai fazendo parte do nosso dia a dia, conforme aquele processo vai fazendo sentido dentro da nossa vida, eu vou me inteirando, eu vou me aprofundando e aquilo vai integrando com a minha vida. Eu não soco aquilo dentro da minha vida. Eu não enfio aquilo dentro da minha vida. Não, a mediunidade ela é suave, ela é sutil. Claro, a gente às vezes passa mal, mas quanto mais suporte a gente tem à nossa volta e quanto mais aceitação, mais a gente vai entendendo esse passar mal, né? Que é essa troca que a gente tem ali com o campo espiritual e que acaba entrando no nosso corpo físico de forma mais sutil e leve, brincando. Eu brinco agora, quando eu passo mal, eu falo, lá vai eu de novo. Brinco, tiro um sarro, tiro uma onda. Por quê? Para não ficar pesado, para não ficar chato, para não ficar uma coisa maçante. E para eu não desistir. É uma comunhão, exatamente, Jaque. É uma comunhão de tudo o que a gente faz e tem que ser integrado com tudo que a gente faz. Né? Então, em vez da gente abandonar a nossa mediunidade, não é melhor a gente trazer um ponto de equilíbrio? Não é melhor a gente achar um lugar em comum que a gente introduza a mediunidade no nosso dia a dia de forma leve, de forma tranquila e de uma forma que eu realmente venha cumprir com a minha missão? Todos nós temos uma missão aqui na Terra e o médium não deixa de ter a missão dele envolvendo essa troca com o plano espiritual. Só que aceitem em vez de fugir. Estudem então em vez de fugir. Vai conversar com outros médiuns em vez de fugir. Vai entender o que realmente acontece sem tirar conclusões precipitadas e com falta de conhecimento por achismos. Eu acho que é assim, então não vou. Eu acho que eu vou passar mal, então não vou. Eu acho que faz maldade, então não vou. Eu acho que ser médium eu vou ter que abdicar de todas as outras coisas da minha vida, então eu não vou. Não existe isso, é mentira. Não existe, eu não preciso deixar de fazer nada. Eu, enquanto mãe de santo, claro que algumas coisas, mas não por forçação de barra, porque eu entendo que o meu contexto não condiz com determinados ambientes, não condiz com determinadas atitudes, porque eu tenho uma responsabilidade enquanto líder religiosa, enquanto líder que fala com as pessoas, enquanto comunicadora, que precisa ser zelada de uma outra forma. Mas não é todo mundo que nasceu para ser mãe de santo, pai de santo, líder religioso. Às vezes você é médio, ir lá no terreiro, trabalhar, atender as pessoas, fazer sua caridade, ter responsabilidade afetiva, emocional, de forma mais consistente com as outras pessoas, de forma mais ampliada com a sociedade, fazendo parte de um único organismo, que é esse organismo todo que nós vivemos juntos. Então, essa responsabilidade, ela inclusive ela é dada para você fazer parte do contexto da Terra, não é para você se isolar. É para você, sim, ir num restaurante, beber e entender o seu ponto. Entender até onde você pode ir, até onde você cruza a linha que te faz mal e faz mal para as outras pessoas. Então, é ter responsabilidade sobre você, isso é mediunidade. Sobre as suas atitudes, sobre as suas ações, e trazer tudo isso para uma forma muito integrada com o organismo que a gente vive aqui na Terra. Gostaria de saber minha missão aqui na Terra e como está no meu trabalho. Robson, manda para mim um direct, tá bom? Com a sua data de nascimento, que eu vou te mandar qual é a sua missão, qual que é o seu odo de nascimento. Tenho certeza que vai ser... Me perdoe. Vai ser esclarecedor e se você precisar de mais ajuda, a gente está aqui também, tá bom? Boa noite, eu mudei muito. Fico feliz, querida. Mudem, tomem atitude, gente. O importante na vida é tomar atitude. Esses dias eu estava dizendo isso para uma paciente, ela super confusa, porque tinha tantas coisas para ela tomar a decisão, ela poderia escolher por tantos cenários, que essa escolha estava enlouquecendo ela.
Então, vai tomando atitudes, mesmo que sejam pequenas, sabe? Vai fragmentando as coisas que você tem que resolver e toma pequenas atitudes, mas vai resolvendo. Não fica nesse limbo de eu tenho que resolver, eu tenho que tomar uma decisão, mas eu não tomo, porque isso vai roubando toda a sua energia vital. É isso que vai te matar, não é tomar a decisão certa ou errada. Às vezes a gente toma a decisão errada, mas é tomar a decisão, depois você ajusta. Pensa um pouquinho antes qual é a melhor, mas vai lá e tome a decisão, porque isso vai aliviar muito a sua vida, tá bom? Tome a decisão de cuidar da sua mediunidade, principalmente, que é o contexto do nosso programa de hoje. Bom, como sempre, passou muito rápido. Se você quer saber mais sobre esse conteúdo, mais sobre o nosso canal, @o Zé e eu, @o Zé e eu. Quer saber sobre o seu Odô de nascimento, sua missão aqui na Terra? Comece a seguir a gente, @o Zé e eu. Manda uma mensagem que eu vou enviar para vocês o seu Odô de nascimento em 24 horas, tá bom? Que vocês precisarem de ajuda, de tirar dúvidas, de entender melhor sobre a mediunidade, eu também estou aqui 100% à disposição de vocês. Faz parte da minha missão vir ajudando as pessoas a compreender tudo isso de forma mais leve, tá bom? Espero vocês no nosso próximo programa, segunda-feira que vem, sempre às 7 horas da noite. Daqui a pouco tem podcast, queria fazer o convite para vocês, hoje com a Monja Coen, a gente falando um pouquinho sobre a trajetória dela, uma história inspiradora para todos vocês, tá bom? Espero vocês às 8 horas da noite, @o Zé e eu no canal do YouTube, tá? Um beijo para vocês, que a Manjá abençoe vocês todos os dias e que o Zé esteja comigo, com você e com todos nós. Beijo no coração. Tchau, gente. Você acabou de ouvir na